Bom dia, nós somos do grupo 4 e o tema que a gente escolheu para o nosso trabalho é computação quântica. Aqui estão todas as integrantes do grupo. Para iniciar nossa apresentação, eu vou fazer uma breve introdução explicando o que é computação quântica, por que ela é relevante nos dias de hoje e quais são suas principais aplicações. A computação quântica é uma área da ciência que estuda como aplicar os princípios da mecânica quântica na computação. Seu principal objetivo é o desenvolvimento de computadores quânticos e algoritmos que funcionem com base nas propriedades quânticas da matéria, como superposição e emaranhamento. Diferente dos computadores clássicos que usam bits, os computadores quânticos usam qubits, que podem representar múltiplos estados ao mesmo tempo, seguindo leis probabilísticas da física quântica. Essa área vem ganhando destaque porque oferece uma capacidade de processamento muito superior à dos computadores tradicionais. Permite resolver problemas muito complexos que hoje são inviáveis com a tecnologia atual. Dentre as principais aplicações está a criptografia. Os algoritmos quânticos, como o algoritmo de Shor, que vai ser abordado mais para frente, têm o potencial de quebrar sistemas de criptografia tradicionais que são usados atualmente. Ao mesmo tempo, esses avanços também permitem o desenvolvimento de novos métodos de criptografia quase impossíveis de serem violados, o que fortalece a segurança digital e garante melhor proteção dos dados sensíveis. Outra aplicação é na indústria farmacêutica. A computação quântica pode revolucionar a forma como novos medicamentos são descobertos a partir da capacidade de simular moléculas e reações químicas complexas com alta precisão, já que os computadores quânticos tornam esse processo de pesquisa mais rápido e econômico. Isso tudo pode reduzir significativamente o tempo e custo envolvidos no desenvolvimento de novos tratamentos, trazendo avanços importantes para a saúde global. Os computadores quânticos também são muito eficazes na resolução de problemas de otimização que estão presentes em diversos setores. Isso inclui desde o planejamento de rotas mais eficientes para entregas até gestão de investimentos financeiros e alocação ideal de recursos em uma empresa. Graças à sua capacidade de analisar múltiplas possibilidades ao mesmo tempo, a computação quântica oferece soluções mais rápidas e precisas do que os métodos tradicionais. Antes de começar a falar da computação, a gente vai primeiro apresentar alguns conceitos da mecânica quântica. O primeiro deles é a superposição. A superposição quântica é o fenômeno no qual um elemento quântico, como um elétron, pode assumir dois estados ao mesmo tempo quando não está sendo observado. Existe um experimento mental bastante famoso para ajudar a entender esse conceito, que é o experimento do gato de Schrödinger. Nesse experimento, é colocado dentro de uma caixa um gato, uma ampola de veneno, uma pequena amostra de uma substância radioativa e um sistema que consiste em um detector de radioatividade e um martelinho que consegue quebrar a ampola de veneno. Bom, então existe 50% de chance do átomo decair, acionar o sistema e quebrar a ampola de vidro, matando o gato, e existe 50% de chance do átomo não decair, e assim não vai acionar o sistema e a ampola não vai ser quebrada, fazendo com que o gato sobreviva. Bom, então quando a gente fecha a caixa, não tem como a gente saber qual é o estado do gato, ou seja, se o gato está vivo ou está morto. Então, nesse momento, o estado do gato ele não é determinado, ou seja, o gato não está vivo ou morto. Só existe uma certa chance dele estar vivo ou estar morto, mas o estado dele não é determinado. Isso é um detalhe importante, que não é que a gente não sabe o estado do gato, mas o estado dele realmente não está determinado. Então, só existe certas probabilidades dele estar num estado ou outro, mas o estado dele não é realmente determinado. Até que a gente faz a observação, e aí nesse momento o estado do gato ele vai passar a ser determinado, ou seja, ele vai estar determinadamente vivo, ou poderia estar morto também. Bom,
Então, esse estado de superposição é uma coisa que a gente não consegue observar, ele só acontece quando a gente não está olhando. Então, quando a gente olha, o estado passa a ser determinado. Então, você pode se perguntar como que a gente sabe que isso existe, como que a gente sabe que isso acontece. Bom, o estado de superposição ele foi observado no experimento da dupla fenda, que foi um experimento onde foi colocado um elétron no começo de um sistema, que consistia de uma parede com duas fendas e uma outra parede lisa atrás. Quando o elétron foi colocado, foi observado na parede do fundo um padrão de interferência, o que só acontece com ondas, já que se fosse uma onda e não uma partícula, ela passaria pelas duas fendas ao mesmo tempo, e aí seria gerado duas novas ondas. E essas duas novas ondas se chocariam em alguns pontos e sofreria interferência destrutiva ou construtiva. E por isso você veria um padrão de interferência na parede do fundo, assim, com listras. Porém, como é uma partícula, esse resultado foi bastante inesperado, porque uma partícula deveria passar só por uma das fendas. Então, a única forma de ser possível é se o elétron tivesse passado ao mesmo tempo pelas duas fendas. Isso só seria possível se ele não tivesse um estado determinado, ou seja, se ele não estivesse numa posição determinada, mas sim numa certa nuvem de possibilidades, porque isso permitiria que ele passaria pelas duas fendas ao mesmo tempo. Bom, mas quando foi adicionado um observador para ver por qual das duas fendas o elétron passaria, aí foi observado um resultado de partícula. O elétron passou por apenas uma das fendas e foi parar num lugar específico, como uma partícula faria. Desse experimento, foi concluído que o elétron ele não tem uma posição definida, então ele não está num lugar determinado no espaço, mas na verdade só existem certas probabilidades dele estar em diferentes pontos do espaço, mas ele não está realmente em um só lugar. E aí por isso a gente representa matematicamente como uma onda de probabilidades. Então a gente não fala que o elétron tem um estado definido. Na verdade, ele é uma onda de probabilidades dos diferentes estados que ele poderia ter. Bom, mas quando a gente observa o elétron, essa onda de probabilidade ela se colapsa em uma única partícula. Então, quando a gente olha, a gente nunca vai enxergar esse estado de superposição. A gente vai enxergar uma partícula determinada. Outro conceito importante da mecânica quântica é o emaranhamento. O emaranhamento é o fenômeno no qual duas partículas estão conectadas em um estado de interdependência. Então vamos imaginar que a gente tem uma partícula no estado de superposição. Aqui a gente vai assumir como os dois estados a setinha para cima e a setinha para baixo, que são os dois estados que essa partícula pode assumir. Bom, quando a gente coloca um observador, essa partícula passa a ter um estado determinado, que nesse caso é a setinha para cima. Quando a gente tem duas partículas no estado de sobreposição que estão emaranhadas, quando a gente coloca um observador em uma dessas partículas, o estado da outra partícula é automaticamente determinado, mesmo que essas duas partículas estejam a milhares de quilômetros de distância. Bom, isso intrigou muitos cientistas, porque isso implicaria que tem alguma informação viajando entre essas duas partículas numa velocidade superior à velocidade da luz, já que quando o estado de uma das partículas é determinado, o da outra é instantaneamente determinado também, baseado no estado da primeira. Isso é uma coisa que a física clássica não permite, já que na física clássica nada pode viajar mais rápido do que a velocidade da luz. Mas na verdade, o que acontece é que não tem nada viajando entre essas duas partículas. Na verdade, a gente pode imaginar que é como se você tivesse R$10 num banco, e aí você vai lá e saca R$3. Você automaticamente sabe que você tem R$7 no banco, e essa informação de que você tem R$7 não é uma informação realmente nova. Na verdade, você meio que já sabe disso. Quando você tem R$10 e você pega 3, você já sabe que você tem 7. Você não precisa olhar no banco para você saber que você já tem 7, porque essa é a única possibilidade que sobra. Então, na verdade, no emaranhamento, é isso que acontece. Quando você determina o estado de uma partícula fazendo a observação,
O da outra é simplesmente a única possibilidade que sobrou, então não tem realmente uma informação viajando entre elas. Na verdade, é simplesmente a possibilidade que sobra, é uma informação que essa partícula já tinha antes. Com os conceitos da mecânica quântica, na década de 80, alguns físicos quiseram testar o limite da computação, e foi assim que surgiu a ideia da computação quântica, que nada mais é que a aplicação dos conceitos quânticos na computação. Nos computadores clássicos, as informações são retratadas através de bits, que assumem o valor de 0 ou 1, e a partir desses bits são realizadas as operações. Essas operações normalmente são sequenciais, isso porque a CPU do computador realiza o processamento em série, ou seja, ele só consegue executar uma instrução por vez. Alguns computadores até tentam otimizar esse processo, dividindo as tarefas em outras operações para tentar executá-las em paralelo, mas ainda assim, esse paralelismo é limitado, já que um bit só consegue assumir um valor por vez. Já na computação quântica, as informações são retratadas através de qubits, que podem estar em superposição. Então, ele pode assumir o valor de 0 ou 1, ou uma combinação dos dois, isso simultaneamente. Logo, em um sistema com n bits, podem ser representados 2 elevado a n estados diferentes simultaneamente. Quando uma operação é feita em um qubit, ele acaba afetando todos os estados possíveis desse qubit. Então, a gente pode dizer que é possível processar as informações em paralelo na computação quântica. Os qubits possuem características quânticas, como a superposição, o emaranhamento e a interferência. Então, um qubit pode assumir mais de um valor ao mesmo tempo, e quando dois ou mais qubits estão relacionados, eles começam a ser dependentes um do outro. Então, se você medir qualquer um deles, o resultado sempre vai ser o mesmo, e fazer uma operação em qualquer um deles também vai afetar os outros. Além disso, quando um qubit está em superposição, ele atua como uma onda de probabilidade. Assim, quando vários estados quânticos começam a se interagir, as amplitudes dessas ondas podem acabar somando ou se cancelando, aumentando ou diminuindo a probabilidade de um estado ser medido. Podemos representar matematicamente os qubits como vetores, utilizando a notação bracket, que também é utilizada na física quântica. Os estados base 0 e 1 são representados dessa forma. O valor de cima é a probabilidade dele ser 0 e o valor de baixo é a probabilidade do estado ser 1. Então, o qubit que está em superposição vai ser a combinação linear dos estados 0 e 1. E alfa e beta vai ser a probabilidade desse estado ser 0 e a probabilidade de ser 1. Além disso, a gente pode representar os qubits por uma circunferência de raio 1 em um espaço 2D, onde o eixo x vai medir alfa e o eixo y vai medir beta. Então, cada ponto na circunferência vai representar uma combinação possível para um qubit. É muito comum também utilizar a esfera de Bloch para representar os qubits. Nessa representação, os polos norte e sul correspondem respectivamente ao estado 0 e 1, e a circunferência no meio, na linha do equador, representa as probabilidades, igual no exemplo anterior. Então, cada ponto na esfera acaba sendo uma combinação linear possível que um qubit pode assumir. Assim, a esfera representa um conjunto de todas as possibilidades de valores para um qubit. E a equação do qubit acaba assumindo dessa forma. Para saber o valor de um qubit, ele precisa ser medido. E ao medir um qubit, ele colapsa para um estado 0 ou 1, destruindo a superposição que ele estava. Então, se você medir novamente, ele vai dar o mesmo resultado que antes. Esse colapso ocorre de acordo com a probabilidade de ele assumir um dos estados. Então, a probabilidade de ele assumir 0 é módulo de alfa ao quadrado, e a probabilidade de ele assumir 1 é módulo de beta ao quadrado. Lembrando sempre que alfa ao quadrado mais beta ao quadrado deve valer 1, já que a soma das probabilidades é 100%. Pegando, por exemplo, essa combinação linear para esse qubit, você vê que alfa e beta valem 1 sobre raiz de 2. Elevando isso ao quadrado,
você tem meio, ou seja, é meio de chance para você obter 0 e meio de chance para você obter 1. Então, ao medir esse qubit, você tem 50% de chance de ele colapsar para o estado 0 e 50% de chance de ele colapsar para o estado 1. Agora vamos falar um pouco sobre o algoritmo de Shor. Esse algoritmo é utilizado na resolução de problemas de fatoração de números inteiros grandes. Veja bem, multiplicar dois números A e B e obter um valor n é simples, como a gente pode observar aqui no exemplo, em que a gente tem 739 vezes 37, resultando em 27.343. Porém, quando n é um número grande, no caminho inverso, sair, por exemplo, de 27.343 para descobrir que seus fatores são 739 e 37 é mais complicado. Por esse motivo, a criptografia vai tirar vantagem de números grandes, de forma que descriptografar ou desbloquear os dados requer conhecer os fatores desses números. Aí aqui vale lembrar que a criptografia não é garantia de proteção, mas é uma maneira de dificultar o acesso aos dados. E então, levando tudo isso em conta, computadores clássicos gastariam muito tempo para resolver esses problemas, enquanto o computador quântico tem o poder de tornar esse processo de descriptografia mais fácil. Assim, a superposição e interferência da mecânica quântica são aproveitadas pelo algoritmo de Shor. Antes de entrar na parte quântica, vamos dar uma olhada nessa observação matemática. Para qualquer par de números inteiros sem fatores comuns, vale a expressão seguinte: S elevado a x é igual a y vezes t mais 1, para um x que será encontrado. Para entender melhor, vamos ver o exemplo com um par de números escolhidos, sendo 7 e 15. 7 elevado a 2 é igual a 49, que também pode ser escrito como 3 vezes 15 mais 4. O que não funciona, então a gente pula para o próximo. 7 elevado a 3 é igual a 343, que é igual a 22 vezes 15 mais 13, também não funciona, pulamos para o próximo. 7 elevado a 4, que é igual a 2.401, que é igual a 160 vezes 15 mais 1. Ou seja, para x igual a 4, a expressão é atendida. Agora, a gente pode começar com um palpite aleatório, que a gente vai chamar de C. Como a expressão apresentada acima é um padrão que funciona para qualquer par de inteiros que não compartilham fatores, nós temos a garantia que C elevado a D será igual a m vezes n mais 1. E aqui, só para relembrar, o n está representando um número muito grande. Assim, ao mexer na expressão, nós obtemos um número, sendo ele c elevado a d sobre 2 menos 1, vezes outro número, que é c elevado a d sobre 2 mais 1, igual a um múltiplo de n, o que já é algo que está mais próximo do que queremos. Sendo esses dois números o palpite aprimorado que o algoritmo de Shor dita. Porém, temos 3 problemas que surgem com esse palpite aprimorado. O primeiro número pode ser um múltiplo de n, e então o segundo, obrigatoriamente, teria que ser um fator de m, o que não seria útil de qualquer forma. Já no segundo problema, o d pode ser ímpar, o que resulta no palpite elevado a uma fração, e isso, por sua vez, causará a maior parte dos resultados sendo não inteiros. Como a gente pode ver no exemplo abaixo, 2 elevado a 3 sobre 2 vai resultar num número não inteiro. No entanto, para o palpite inicial aleatório, C, é verificado que pelo menos 37,5% das vezes o primeiro e o segundo problema não acontecem, ou seja, C elevado a D sobre 2 mais ou menos 1 levará a um fator de n, quebrando a criptografia por sua vez. E se a gente calcular a probabilidade, veremos que temos 99% de chance de quebrar a criptografia tentando com 10 palpites. Agora, o grande problema é o terceiro, porque para transformar um palpite aleatório em um bom, é preciso descobrir quantas vezes C é multiplicado, ou seja, elevado a D. E um computador clássico demoraria muito tempo nisso, e é aqui que a mecânica quântica vai entrar, acelerando todo o processo. O paralelismo quântico é a capacidade de um computador quântico de processar múltiplos valores de entrada simultaneamente, explorando a superposição.
Então, quando fizer a medição, a saída devolve uma única resposta final aleatória. E aí, para que a resposta final seja provavelmente a correta, é configurada uma superposição quântica que calcula todas as possíveis respostas de uma só vez e as organiza de uma forma inteligente, em que as respostas incorretas, que são as não D, se interferem destrutivamente umas com as outras, restando apenas a resposta que procuramos, que é a D. Para entender melhor, vamos dar uma olhada no exemplo a seguir. A entrada envia uma superposição de números. No caso, temos os números 1, 2, 3 e por aí vai. E o cálculo é feito simultaneamente, resultando na primeira saída em uma superposição de todas as possíveis potências que C poderia ser elevado. Depois, na segunda saída, teremos uma superposição de quanto maior essas potências são de um múltiplo de n, ou seja, o valor do resto, que nesse caso estão exemplificados pelas letras Z, F, G e por aí vai. Dessa forma, precisamos conseguir todas as respostas incorretas se interfiram destrutivamente, nos deixando apenas com a resposta D, que é o que queremos. A notícia boa é que podemos fazer isso com base nessa observação. C elevado a x é igual a um fator de n mais r. Porém, C elevado a x mais d é igual a outro fator de n mais r também. Ou seja, o resto é igual. A gente pode ver isso melhor no exemplo a seguir, em que a gente tem C elevado a 3 e digamos que o resto vai ser igual a 4. Assim, quando a gente fizer C elevado a 3 mais D, o resto também será 4 e C elevado a 3 mais 2D também será igual a 4. Ou seja, essa propriedade ela é repetitiva e a gente vai utilizar ela para o nosso favor mais para frente. Agora, vendo a saída dos restos, vamos considerar E como 2, F como 7 e G como 4. E obtemos aleatoriamente o resto 4 como saída. O número em si não importa, mas o que importa é que será deixada uma superposição de somente as potências que poderiam ter resultado de resto 4. E aqui entra uma propriedade especial da computação quântica, que se você colocar uma superposição e obtiver um resultado que possa vir de mais de um elemento da entrada, então, por causa da propriedade da repetição que a gente viu no slide anterior, essas potências são todos números separados com uma distância d um do outro. Ou seja, se repetem com período d ou frequência 1 sobre d, e se a gente encontrar a frequência, vamos encontrar o valor de d e, por consequência, a gente vai conseguir quebrar a criptografia. Com isso, a melhor ferramenta para encontrar a frequência é a transformada de Fourier, que aplicamos à nossa superposição de números. Assim, as ondas com frequências erradas se interferem destrutivamente, se cancelando, sobrando somente as ondas com a mesma frequência, o que nos deixa com um único estado quântico, que é o número 1 sobre d. E ao inverter, obtemos finalmente o valor de d. Com o d, podemos voltar e calcular o nosso palpite aprimorado e encontrar facilmente os fatores de n e então quebrar a criptografia. E esse é o algoritmo de Shor. Agora vamos ver algumas aplicações do algoritmo de Shor. Nós vamos começar com esse exemplo mais simples, mas vale lembrar que esse algoritmo é utilizado para números muito grandes, com dezenas até centenas de dígitos. Então, nesse exemplo, a gente tem o número 15 e a gente começa com o nosso palpite sendo C igual a 2. Então, com o computador quântico, a entrada envia uma superposição de números e então é calculado 2 elevado a d, resultando a superposição da primeira saída. Logo depois é calculado o resto que está na segunda saída. Assim, para resto 1, que é o que nós procuramos, nós vamos obter uma superposição de x, x mais 4, x mais 8 e por aí vai. Assim, ao utilizarmos a transformada de Fourier, obteremos a frequência e então, ao inverter, a gente consegue o valor do período, que é o d, que é igual a 4. Assim, ao utilizarmos a nossa fórmula, c elevado a d sobre 2 menos 1 e c elevado a d sobre 2 mais 1, obteremos os valores 3 e 5, que são os fatores de 15. E é dessa forma que o algoritmo de Shor descobriu os fatores. Com o exemplo de número 35, vamos usar c igual a 6.
Assim, de forma análoga ao que a gente fez no slide anterior, nós teremos a superposição da entrada e vamos fazer 6 elevado a d, resultando na primeira saída, que é uma superposição desse cálculo. Aí, logo em seguida, a gente tem a segunda saída dos restos. E, para resto igual a 1, que é o que nós queremos, teremos de saída x mais 2 mais x mais 4 e por aí segue. Ao utilizarmos a transformada de Fourier, vamos obter a frequência 1 sobre 2, o que significa que o período, que é o valor d, é igual a 2. Assim, ao fazer a conta, c elevado a d sobre 2 menos 1 e c elevado a d sobre 2 mais 1, nós vamos obter 5 e 7, que são os fatores de 35. Agora, vamos ver o exemplo com o número 9, e para isso, nós vamos definir c igual a 8. Assim, nós fazemos todo o processo novamente, em que na primeira saída nós vamos ter a superposição do cálculo de 8 elevado a d. Na segunda saída, teremos a superposição do valor do resto. E, para resto igual a 1, que é o que nós queremos, teremos a superposição de x mais 2 mais x mais 4. E por aí segue. Ao utilizarmos a transformada de Fourier, teremos a frequência igual a 1 sobre 2, o que vai resultar no período igual a 2. Assim, ao fazermos os cálculos, c elevado a d sobre 2 menos 1 e c elevado a d sobre 2 mais 1, nós teremos como resultado 7 e 9. E aqui nós temos um caso interessante, porque 7 vezes 9 não vai ser igual a 9, e sim a 63, que é igual a um múltiplo de n, sendo no caso esse múltiplo de valor 7. Assim, ao contrário dos outros dois exemplos em que m valia 1, aqui nós temos m valendo 7, e dessa forma o algoritmo de Shor ele descobriu os fatores do múltiplo de n. Por fim, eu vou abordar as principais vantagens e desafios na computação quântica. A computação quântica oferece uma capacidade de processamento muito superior à dos computadores tradicionais. Com ela, é possível realizar cálculos extremamente complexos em uma velocidade sem precedentes, o que permite resolver problemas que seriam inviáveis para máquinas clássicas. Além disso, os qubits possibilitam o armazenamento e a recuperação de grandes volumes de dados com eficiência, beneficiando aplicações como inteligência artificial e aprendizado de máquina. Outra vantagem importante é a velocidade computacional acelerada. Tarefas que antes levavam dias ou anos podem ser concluídas em minutos ou horas, aumentando significativamente a produtividade e agilidade na tomada de decisões. Apesar das vantagens, a computação quântica enfrenta diversos desafios. Um dos principais deles é a dificuldade em manter os qubits estáveis e livres de erros, já que os sistemas quânticos são muito sensíveis a interferências do ambiente. Problemas como a decoerência e o ruído prejudicam a precisão dos cálculos, o que torna essencial o desenvolvimento de técnicas avançadas para a correção de erros. Além disso, a escalabilidade é um grande obstáculo, porque construir computadores quânticos com milhares de qubits operando de forma confiável ainda é um objetivo muito distante. Por fim, os altos custos e a complexidade da tecnologia dificultam sua implementação prática, o que exige investimentos contínuos em pesquisa, infraestrutura e desenvolvimento de novos materiais e sistemas. Bom, foi isso a nossa apresentação. Aqui estão algumas referências que foram usadas e agradecemos pela atenção de todos.